Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Leandro Vargas. Vamos começar mais um episódio do podcast, o Pode Errar Mas Não Desiste. E hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que eu mais gosto, que é a profissão de cabeleireiro e também de educador. E vou ter uma convidada muito legal para falar sobre a sua trajetória aqui e como ela aprendeu com os erros que aconteceram e com as descobertas das duas profissões, né? Mas antes da gente começar a dar o pontapé inicial, quero lembrar para vocês que eu tenho um parceiro comigo aqui, que colou a sua marca junto do canal e do projeto. E não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são um parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Se você quer saber realmente o trabalho deles, conhecer profundo, dá uma olhada no meu Instagram, me segue lá, o Leandro Vargas, e vocês vão perceber nitidamente quando eles passaram a cuidar da minha entrega de imagem no Instagram. Você vai ver que existe uma linha de corte que para baixo era tudo muito confuso e eles me ajudaram a desenvolver a estratégia correta de levar o meu produto para os meus clientes. Tenho certeza que eles vão fazer isso com você também. E a sua marca vai chegar muito mais forte no mercado. Chama o pessoal lá para dar uma conversada e monta com eles lá um projeto específico para a necessidade de vocês. Vamos começar a nossa conversa aqui. Tenho aqui comigo o prazer de receber hoje a Viviane Jamonot, cabeleireira, educadora, mãe, mulher, um monte de coisas, né? Multitarefas. Vivi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei o quanto é difícil, né, encaixar no dia, muitas coisas para fazer. Obrigado de coração, é um prazer te ter aqui. E eu quero conhecer um pouco dessa história. Bora lá. Então, eu me chamo Viviane Jamonot, eu sou cabeleireira e também educadora, né? Comecei como cabeleireira, na verdade, não comecei como auxiliar, como a maioria, comecei direto como cabeleireira. Estava até agora há pouco conversando, né? Eu fui assistente de maquiadora, em primeiro lugar, para publicidade e propaganda. Fiz comerciais, filmes. E num filme que a gente estava gravando era um filme de Porto Alegre, que a gente precisava fazer penteados antigos, de época, sobre Porto Alegre, que eu sentia necessidade de estudar um pouco mais sobre cabelo. Despertou sobre... Me despertou, exatamente. Eu lembro exatamente o dia, né, que aconteceu isso. E aí eu fui buscar um curso de cabeleireiro para me especializar em penteados. Só que o curso era completo, eu tinha que passar por todas as etapas, né? E aí eu comecei a me apaixonar por atender cliente, ver aquele serviço que a gente faz o antes, que faz o depois, a satisfação da cliente. E aí comecei a me especializar em todas as áreas. Fiz tudo quanto era tipo de cursos na área de cabelos. Comecei, como eu falei, né? Não comecei como auxiliar, porque me inscrevi... Que a grande maioria, né? Exatamente. E aí eu acho que foi um dos primeiros erros, né? Da minha carreira, assim. Porque... eu fiz o curso de cabeleireira e me inscrevi para ser cabeleireira. Eu vi uma vaga de cabeleireira. Não, eu fiz o curso de cabeleireira. Vou ser cabeleireira. Tô pronto. Não quero ser auxiliar. Sou formada. Não fiz curso de auxiliar, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceram várias coisas, né? Vários erros. Cortes que eu não sabia fazer. Tinham as senhorinhas que queriam fazer escovas mais modeladas, com muito volume. E eu não sabia. E aí aquele cabelo ficava baixinho. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Teve uma vez que eu saí chorando do salão. Porque aí tu saiu e já foi trabalhar direto num salão, sou cabeleireira, tem minha agenda e foi. Exatamente. Então, esse eu acho que foi um dos primeiros erros. Acho que todo cabeleireiro, mesmo que tenha sido formado, precisa passar pela experiência de auxiliar, visualizar, né? Aprender com um outro profissional que está há mais tempo, pegar dicas para aí sim depois começar a atender seus próprios clientes. Porque acho que uma das falhas dos cursos de cabeleireiro é que tu tem pouca prática, né? Exatamente. Não é uma quantidade grande de modelos que tu faz, porque a parte teórica, né, da gente ainda que vai pro lado da educação, é fácil pegar a teoria pra gente. A gente gosta de estudar, né? Exatamente. Mas a prática ali, nos cursos, tu não consegue ter tanto modelo, né?
tu só consegue converter aquele conhecimento em habilidade com a prática, né? Exato. E por isso que quando tu começa como auxiliar, tu vai desde a base, né? Começa a lavar, depois começa a escovar, depois começa a escovar o cabelo curto, que é Isso lá aí. no final, depois que tu tá muito bom na escova, que tu começa a ir pro cabelo curto, né? Isso aí. E aí tu sentiu falta disso quando tu tava trabalhando? Senti falta, porque eu tinha que pegar a cliente direto e já fazer, e coisas que eu não havia praticado. E a prática, ela é muito importante. É. Em tudo, em tudo. A gente tem que praticar. É a né, do inconsciente, depois torna consciente, depois tu faz aquilo inconscientemente, Que já virou uma que habilidade já virou uma natural. habilidade, e depois tu é o craque naquilo, né? E aí, eu acredito que todos os cabeleireiros, mesmo que tenham saído do curso completo, deveriam passar por cada uma das etapas. Um trainee, né? Exato, um trainee. Passar pelo Mas tu seguiu? estágio de escovista. Seguir. Seguiu o cabeleireiro. Seguir. Ah, eu quero esse corte. Não, vamos lá, eu faço. E fazia, e eu não sei como que fazia, dava certo. Às vezes dava certo, às vezes dava errado, né? Mas eu sempre trouxe para as minhas clientes a liberdade. Eu sempre me coloquei de uma forma humilde, dizendo para elas qualquer coisa. Porque a gente sabe que o salão a gente produz, tem uma produção. E aí eu me colocava sempre à disposição que no dia a dia dela, se qualquer coisa tivesse um lado, ficava mais curto, mais longo que o outro, ou tivesse dado qualquer coisa errado, que elas tinham a liberdade de vir me procurar e a gente podia consertar, porque é consertável. Pode acontecer. Acontece com todo mundo. E até hoje, assim, eu não tenho mais agenda aberta para novos clientes, né? Eu tenho somente as minhas clientes mais antigas, mas elas sabem. Porque tu concilia os dois trabalhos, Isso. né? A parte da educação junto com essas clientes que tu já atende. Exatamente. Eu tenho que conciliar e aí não dá tempo, né? De abrir agenda para novos clientes. Mas elas já sabem. E mesmo eu com toda essa experiência de anos, né? São mais de 18 anos de profissão, ainda há chances, né, de errar. Às vezes não é o erro técnico, às vezes até é um erro de comunicação, de entendimento. Eu acho que com o tempo, os erros, eles acontecem, né? Mas eu acho que com o tempo, o erro, ele deixa de ser técnico porque tu domina a técnica. Exatamente. Né? E ele passa para ser um erro de entendimento. Né? Então, a cliente pediu A e eu fiz B. B ficou ruim? Não, B ficou bom, mas não era o que ela queria, né? Exatamente. Eu acho que passa isso. Eu vejo que profissionais com muitos anos de experiência, eles também erram, mas o erro é diferente. Tecnicamente, eles não erram mais. Às vezes até por uma autossuficiência. Agora eu já conheço, eu já sei fazer, eu faço assim. Eu vi muitos profissionais errarem, até em curso, né? Deles subestimarem, não, porque eu já sei fazer, e aí tu vai ver e não fica bem feito, às vezes por negligência, por outra coisa assim, e não por falta de habilidade técnica. Exato. Mas acho que esse canal que tu falou, né, de sempre ter essa liberdade de dizer pro cliente, tu pode me falar, eu quero melhorar, eu quero aprender mais e tal, eu acho que ele faz a diferença, porque as tuas clientes ficaram contigo por isso. Exatamente. Né? Até aquela que disse assim, olha, não ficou tão bom, mas ela sentiu liberdade de ser... O cabeleireiro que me treinou, né, o Marcelo Maschi, ele me ensinou uma lição nos primeiros dias do salão. Ele disse assim, se tudo estiver dando errado, resolve no sorriso. Ele dizia, o mínimo que tem que acontecer é a cliente gostar de ti. Porque se ela gostar de ti e tu fizer um trabalho e não ficou tão bom, ela vai te dar a chance de fazer de novo. Agora, se ela não gostar de ti, acabou, não tem segunda chance. Tu já fez um bom trabalho, ela não gostou de ti, ela vai voltar por quê? Não tem nem porquê, né? E aí mas aí tu trabalhou no salão direto e depois, em algum momento, apareceu a educação na tua vida. Sim. Eu acho que... eu não costumo falar muito, mas é uma das coisas que mais mexe comigo quando eu falo, que eu trabalhei num salão que na época se chamava Les Amis. Hoje ele não existe mais, do Adriano Becker e da Liege. Já era ali na Anitta? Era na Túlio de Rose. Ah, tá. Não, eu confundi com o Lelis Blanc. Não é o Lelis Blanc, é o Les Amis. Tá. Eu sei onde é que é. E era fantástico. Lá dentro tinha uma torre Eiffel dentro do salão. Era lindo demais, assim. Eles eram muito apaixonados por Paris, né? Então, eles fizeram toda a temática. E nesse lugar, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi é que eu sabia ensinar.
que eu podia ajudar outras pessoas. Eu, por conta dessa deficiência de não ter passado pelo auxiliar, eu tive que ir por um outro caminho, que foi buscar cursos. Então, eu buscava curso de marcas, cursos individuais. Eu cheguei a fazer um outro curso de cabeleireiro completo. Só para poder praticar. Só para poder praticar, porque aí eu percebi que eu precisava demais, né? E aí, por conta dessa busca, eu tinha algumas informações que os meus colegas já não tinham, porque já estavam mais tempo acostumados na profissão. Então, eu trazia para eles algumas novidades. E, na época, eu era a única que fazia penteado na equipe, que era bem o que eu tinha ido buscar, né? E aí, o Adriano viu que eu gostava de ajudar e tal, e nós fazíamos um trainee na Keune, e a gente ia todas as quartas-feiras para lá. A gente fazia treinamento de produtos. E na época, a educadora era a Kátia. Não sei se tu chegou a pegar a época de Keune. Eu nunca tive muita vinculação com a Keune, assim. A gente, por causa no salão, tudo era velha L'Oréal, né? Muita Kerastase. E aí, quando eu fui pra distribuidora, era L'Oréal e depois ela virou Vela. Ah, é verdade. Então, eu acabei ficando nesse universo, assim. E era lá no centro, né? Era lá no centro ainda, Mas eu fui por esse, assim, que eu acabava não tendo muito contato. Nós tínhamos o contato com a Keune porque o salão era Vela e Keune. E a gente tinha esse trainee que nós íamos todas as quartas-feiras. E aí, um dia, o Adriano pediu pra mim: olha, tu é a única que faz penteado aqui no salão, quem sabe tu ensina teus colegas, porque a gente precisa, né? Nos finais de semana a gente precisa de mais gente fazendo penteado. Eu gostei da ideia, porque eu nunca fui de negar, assim, né? Desde que eu comecei lá no início, as minhas clientes perguntavam: Vivi, tu sabe fazer mega hair? Vem aqui semana que vem que eu vou saber. Tu ia atrás. Eu ia lá, corria, fazia o curso e voltava fazendo mega hair. É cultura de aprendizado quando tu tem, né? Tu vai atrás, né? É verdade. E aí legal, boa. Só que aí, quando ele me fez essa solicitação, ele disse: aí tu usa a quarta-feira lá no espaço da Keune para dar esse curso. E aí eu fiquei pensando naquele dia assim: mas eu acho tão chato, né? Eles já estão nos cedendo espaço que é para falar de produtos, para nos treinar relacionado aos produtos. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a educadora da Keune e pedi para ela: me ensina tudo sobre finalizadores. Todos os finalizadores que tu tiveres, finalizadores, protetores térmicos e tal, e que eu vou vincular o curso de penteado com os finalizadores. E aí não fica chato de estar usando o espaço deles. Claro. E foi o que eu fiz. Aí estudei sobre os produtos e durante o curso que eu estava dando para os meus colegas, eu ia falando sobre alguns produtos. Foi basicamente um curso de produto de finalização. Exatamente. Eles adoraram. Adoraram. E aí, nessa oportunidade, por coincidência, eu não acredito muito em coincidência, né? Mas bem na época, a Fábio, solicitou, ela era supervisora de educação aqui no Rio Grande do Sul, da Vela, e perguntou pro Adriano se ele tinha alguém para indicar para educação. E aí foi que eu entrei para Vela. Ele indicou e tu disse: vou. É agora, vamos embora. Aí entrei para a empresa, fiquei anos, né, como educadora freelancer, trabalhava só nos dias de semana e mantinha o salão durante a semana. Depois fui, né, fazer minha família, saí da empresa para construir a minha família e agora de volta na educação. E o chamado voltou. Mas nunca saí, assim, da educação, né? Mesmo, né, nesse período de pausa, eu acabei tendo também que me adequar ao mercado relacionado à pandemia e tudo, né? Então, comecei a fazer alguns treinamentos online, fiz cursos gratuitos para poder desenvolver, manter, assim, né? Porque eu não tinha habilidade nenhuma. E continuo não tendo muitas habilidades com o digital, assim. Preciso de bastante ajuda com isso. Até, inclusive, Vitor, falando do teu patrocinador, essa ajuda é fantástica, assim, porque... Não, sem eles, eu tentei, logo que eu saí da empresa e eu comecei a minha empresa,
Aí tu começa a ter a presença na rede social porque tu tem que divulgar tudo isso. E aí eu passei uma manhã fazendo um post. Uma manhã. É E muito 3 tempo. horas eu fiquei tentando fazer um post. Que é uma coisa super natural para quem domina aquilo ali, faz em questão de segundos. Exatamente. E aí quando eu terminei, eu falei para minha esposa, eu disse, eu não posso ficar 3 horas fazendo um post, 3 horas eu dou um curso e eu pago o aluguel, seja lá o que for, o carro, não sei o que. E aí eu disse, não, a gente precisa de ajuda. E aí eu fui atrás, ouvi algumas pessoas, ouvi as indicações, né? E eu sempre falo para todo mundo, hoje a Monte para mim ela faz um trabalho incrível, porque eles me ensinaram muitas coisas e umas que eu nunca usei, eu passei a usar. Eu passei a fazer algumas coisas, porque eles não fazem para mim, eles me ensinam. Ah, E legal. essa metodologia é legal. Então ela diz para mim, tu tem que gravar um Reels não sei do que. O conteúdo é meu, não é deles. E aí quando eles me mandam a legenda sou eu que tenho que definir qual é a legenda, porque o conteúdo é meu. Então eles me mandam e eu aprovo. É quase como se uma agência de publicidade, mas voltado para a rede social. O conteúdo continua sendo teu. O que a gente precisa? De um direcionamento. Porque não é nosso. Exato. Acho que o maior problema que eu vejo em termos de ministrar cursos, fazer essas coisas no online, e aí talvez seja isso que para ti também incomoda, a gente gosta das pessoas. E toda vez que a gente está fazendo um treinamento, a gente faz o treinamento para as pessoas e a gente percebe nelas por onde tem que ir. E a tela não te permite isso. Exato. A tela, tu entrega um conteúdo e tu reza para que do outro lado a pessoa esteja absorvendo. E com a câmera ligada, né? Sabe? Tipo assim, eu fiz cursos na pandemia que eu tava lavando a louça, tava estendendo roupa. E a gente sabe que o nível de absorção é baixo quando tu não tá concentrado naquilo dali. E olha que eu ainda sou muito concentrado, eu aprendo muito sozinho. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, ainda mais na nossa área. Os profissionais da nossa área, eles são muito sinestésicos, eles gostam de estar perto das pessoas, eles gostam de fazer perguntas, de questionar, de te olhar, te conhecer. E eu vejo essa dificuldade para nós. Todo mundo impressionou já, Leandro, tu vai fazer um conteúdo online? Enquanto eu puder, não. Mas eu sei que vai chegar uma hora que o mercado vai dizer, tu tem que entregar um produto online. Até porque isso faz parte de uma estratégia, que as pessoas têm que te conhecer e tal. Mas do que a gente gosta? Das pessoas? Exatamente. Né? Tu gosta da dúvida que ela tem, do carinho que ela te passa. Não tinha pensado nisso. Né? Até quando tu faz uma pergunta e a pessoa para e não sabe responder. E aí tu diz, peguei. Né? Então, eu acho que é isso. Pra ti também deve ser difícil isso. Com certeza. E mais o fato de que a gente gosta de se envolver com essa pessoa. Aí, tu tem que ficar pensando, isso dava um baita de um post. Um baita de um Reels. E tu tem que ficar pensando no celular, se tu vai gravar, se tu não vai. Tu perde a conexão com a pessoa. E ter alguém para fazer, né, esse tipo de serviço para ti, sem que tu tenha que se preocupar, é fantástico. Mas a gente sabe que é difícil, né? Tu olha, hoje, a gente... Quando tu trabalha com uma multinacional, tem toda uma bagagem por trás, tem todo um suporte por trás que faz as coisas acontecerem. A gente trabalhando, né, como profissional, como cabeleireira ou como um educador independente, tu acaba tendo que fazer todos os papéis juntos ali. Todos os É papéis. difícil. De dono da empresa, o marketing, o financeiro, tudo isso. E tu nunca pensou em ter salão? Então, eu tive... Chegou a ter o salão. Acabei de vender ele. Sério? Eu não sabia. Sim, eu montei ele não faz um ano. Na verdade, durante a pandemia, além das educações online, eu abri um estúdio. Porque não podia estar nada aberto, então era um estúdiozinho fechado só para eu continuar atendendo as minhas clientes. E aí, fui trocando de salas, porque aí tu vai percebendo, né? E eu acho ótimo esses tipos de erros, assim. Às vezes, eu ficava pensando, né? Ai, que chato, vou trocar de endereço de novo. O que as clientes vão pensar? Vou perder cliente por estar mudando de endereço. Ele é um erro ruim e é bom ao mesmo tempo, porque ele é necessário a gente errar sozinho, perceber o que a gente pode melhorar e aí ir para um próximo endereço e, né? E aí Mas tu enxerga como erro ou é mais assim, estágio? Porque, né, porque assim, tu vai lá e monta naquela ideia e aí tu começa a fazer o trabalho naquela ideia. Aí daqui a pouco tu percebe que assim, nossa, os clientes estão querendo mais.
E aí, tá, eu vou ter que fazer, eu vou ter que mudar. Porque assim, se tu for pensar, na real, não é tanto um erro, assim, né? É, Porque tu foi tendo que expandir, né? é que eu acho que a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão Exato, pensar. é o Pode julgamento. até não ser um erro. E hoje eu vejo isso, que esse tipo de, né, erro aqui, acerto, melhoro e vou evoluindo, ele é necessário para todo mundo. Eu tenho um primo meu que se formou agora em biomedicina. E a gente tem muita questão de família também, né? Às vezes com a pressão envolvendo, além do julgamento das pessoas, o julgamento da família, né? E aí ele foi para fez um estágio, um emprego, alguma coisa assim, e não gostou, porque era uma área mais administrativa, era na área dele, mas era administrativa, ele gosta do operacional. Não ficou um mês, assim, no emprego e saiu. Aí fica a pressão da família, né? Ah, mas tu tá saindo de novo. Tu não deu certo. Não deu certo. E aí a gente se sente como que aquilo fosse um erro. Mas, na verdade, eu acho que tá super certo. Não deu certo ali, segue em Como é frente. que ele ia saber, né? Exato. testando. Só experimentando. Não tem o que fazer. Então, esses tipos de coisas, assim, eu acho que são muito importantes. Mas a gente tem uma tendência a se julgar, né? É. Que é bem isso que tá falando. Tipo, eu quando eu vejo tu falando assim, eu não vejo como um erro, eu vejo como uma tentativa de fazendo o melhor. Porque com certeza o que te motivou a trocar de lugar é pensar que tu precisava já de uma coisa melhor. Exatamente. Porque quando tu formatou, tu diz, beleza, aqui vai ser bom. Aí começa e diz assim, nossa, mas vai ter que ser melhor. Então, assim, é bem o que tu falou, aprendi com esse aqui. Tá, agora eu vou pro próximo. Infelizmente, nós somos seres julgadores. A gente pega e julga todas as situações e a gente faz um outro efeito, que é uma coisa que não serve pra nada e que a gente adora fazer isso, que é se culpar. Né? A gente Com certeza. vem a carga, que é o que eu tava falando. Às vezes é de pressão externa, mas ele mesmo, né, o teu primo, quando pensou em largar, ele deve ter pensado assim, não, mas o que eles vão pensar? E será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô errado? Eu sou culpado de ter escolhido o curso errado, sabe? Começa a botar um monte de coisa na cabeça e começa a dificultar. E aí a gente entende como erro. Dentro da gente, a gente entende como erro. Mas depois de um tempo, como agora, por exemplo, percebe que... Experiência. Exatamente. Experiência. Que era necessário. E cada estágio, né? Eu me lembro do salão, assim. Eu me lembro quando eu saí do salão, eu ia sair do salão. Eu decidi que eu ia sair do salão. Era janeiro. Era janeiro. Eu faço aniversário dia 21 de janeiro. Foi uns dias antes. Eu tive um problema no braço. Meu braço endureceu por causa de uma inflamação numa glândula e tal. E eu não consegui movimentar o meu braço. E eu fiquei uma semana tomando remédio sem trabalhar. Cabeleireiro início de carreira. Uma semana sem trabalhar, não tem recurso nenhum, não tem nada guardado, não tem... E as contas tudo assim, e eu disse, eu não quero mais isso pra mim. Eu vou largar o salão, eu vou trabalhar... Eu tinha um lado da minha família que era do ramo ótico, eu disse, eu vou trabalhar no balcão de uma ótica. Mas eu não quero mais correr esse risco e tal. E aí eu comecei a... Aí o teu cérebro começa a te pregar peças, tipo assim, tu não gosta de fazer isso aqui não é pra ti, não sei o que, sabe? Ele começa a achar essas desculpas, né? Exatamente. Tu errou em escolher isso, aí vem a questão do erro, do julgamento. E aí eu fiquei em casa no dia do meu aniversário e no outro dia eu cheguei e falei pra minha melhor amiga no salão, e disse, eu vou sair do salão. Ela, mas como que tu vai sair do salão? Tu vai pra onde? Eu disse, eu não sei, mas eu vou sair do salão. Isso era de manhã, assim. À tarde veio um vendedor da distribuidora que eu tinha sido indicado para trabalhar como educador na distribuidora. As coincidências. E aí a minha amiga, ela disse assim, mas tu falou, como é que pode? Tu falou hoje de manhã. Eu digo, não sei, eu vou lá fazer a entrevista. E aí eu fui fazer a entrevista, e da entrevista, eu acho que era uma quarta, eu já voltei pro salão e falei com a dona do salão, dizendo que eu ficava só até sábado e que depois eu não trabalhava mais. Olha só. E na segunda eu comecei na distribuidora. E aí, o que eu achava que eu não queria mais trabalhar com o cabelo, eu percebi que eu só não queria mais estar no salão. Que eu gostava daquilo ali. E quando eu fui para a distribuidora, eu já fazia, na época eu fazia faculdade de História porque eu queria dar aula. Então eu queria dar aula. E aí eu descobri que não precisava ser uma aula de história. Podia ser uma aula de cabelo. Exatamente. E aí fui pelo mundo da educação e ali eu disse, nossa, agora aqui é o que eu quero. Aí fiquei 7 anos da distribuidora e depois 8 anos na Vela. Já com essa coisa da educação,
Aí, claro, aí depois eu fui aprendendo outras coisas, mas também, assim, na época, eu errei de escolher estar aqui e tal. Não, e hoje, se for ver o que eu faço, todas as coisas que passaram na minha vida até chegar aqui, elas foram responsáveis por moldar o tipo de produto que eu tenho hoje para entregar para o mercado. Exatamente. Então, tudo aquilo que eu disse, isso aqui estava errado, a escolha errada, não sei o quê, quando chegou agora, tudo fez sentido para chegar neste produto que eu sou hoje, né? E eu acredito que contigo deve ter sido a mesma coisa. Com toda certeza. Como eu te falei, eu acabei mudando, então, de endereço. Aí, montei um salão já maior, que aí não era só mais eu. Comecei a procurar... Aí tu já expandiu, aí, botou outros sim, profissionais. botei outros profissionais, mas com a ideia... Já tava com uma ideia, assim, vou botar profissionais no início de carreira. Pra ir treinando, sabe? Mas aí também já me deparei com outras situações, que às vezes o profissional do início da carreira, a gente quer dar para eles o que eu queria dar para eles o que eu não tive. Liberdade de horários, liberdade de poder escolher, eu quero trabalhar mais com corte, mais com mecha. Liberdade de fazer o seu próprio marketing. Porque teve muitos salões que eu fui, que eu trabalhava, que eu não podia simplesmente chegar e, eu vou fazer, sei lá, um folheto e vou entregar para vir chamar. Deus o livre, tem que, sim, tem que ser com a logo do salão e tudo. E eu queria dar essa liberdade para eles fazerem o nome deles. Que é a modernidade, né? Que é a modernidade, exatamente. É isso, hoje tu não prende mais ninguém, né? Tu incentiva. Com certeza. Só que aí, o que eu me deparei? Com pessoas, no início, que não tiveram as dificuldades que eu enfrentei. Ou seja, não souberam valorizar aquilo que eu estava proporcionando para elas. Enxergavam como uma coisa comum. Exatamente. Então, aí começou... Tive que trocar de profissionais. E aí, conciliar tudo isso com o trabalho de educação... começou a pesar para mim, começou a ficar difícil. Porque se eu tivesse conseguido profissionais... Hoje em dia, a mão de obra ela é muito difícil de conseguir, né? Especializada, comprometida. Então, eu não estava... Se eu tivesse conseguido essa mão de obra e tivesse tocado... Ele teria se tocado sozinho. Mas eu ainda não tinha alcançado essa equipe que eu queria. Sim, tu ia ter que te doar muito ali naquele início para poder fazer isso acontecer. Exatamente. Se ele tivesse mais maduro, talvez tivesse ok, né? Tu seguia na tua parte, a outra lá. Isso aí. E aí eu tava vendo que eu já não tava dando mais conta, né? E resolvi... O que eu resolvi agora, né? Por último, eu vendi o salão e me dedicar exclusivamente à educação. E dessa vez, me dedicar à educação para profissionais e aí sim ensinar para eles os meus erros, para que eles não errem. Para que eles sigam os meus erros como já um passo a mais e que eles evoluam... Não, vai por aqui. Exato. Vai por aqui que é mais fácil. Exatamente. E que eles evoluam a ponto de me ultrapassar. Esse acho que é o objetivo de todo educador, né? Que esse aluno te ultrapasse. Então, eu estou também nesse projeto, além de já trabalhar na empresa, numa multinacional como educação, aliado a isso, né, mais no horário, porque a gente gosta de trabalhar, né? Sim, não importa o horário, né? Sou cabeleireira, eu tenho que trabalhar. Então, no horário pós, a gente está fazendo esses cursos para os pessoal que está iniciando na carreira. Puxa, que é o primeiro passo, que é aquele passo inicial. Aí eu montei a ABC, que é a Academia Brasileira de Cabeleireiros. Que legal. E aí agora eu vou iniciar, ajudar nesse primeiro passo para o pessoal que está iniciando. Com toda essa parte da gente conciliar, né, a parte financeira, conciliar a parte pessoal, organizar, ter um objetivo. Isso é muito importante, assim, que eu percebi também, né, na carreira. Tu ter um olhar lá na frente. É muito importante, porque senão a gente fica... Muitos não sabem nem porque estão ali, né? Exato. Exatamente. Falta orientação, né? Eu fiz formação de coach e programação neurolinguística e isso me ajudou muito. Ele muda
muda o teu patamar em termos de entender pessoas, né? Com Porque para toda te fazer certeza. esse tipo de trabalho, tu tem que entender de pessoas. Exatamente. Hoje, quando eu faço uma mentoria ou com um salão ou com um profissional, o ponto de partida para mim é uma análise comportamental, que eu trouxe lá do coach, né? Porque se ele não se conhece, se ele não entende isso e não sabe para onde é que ele tá indo, tu não consegue ajudar. Então, eu tô com dificuldade, não sei o que, beleza, o que tu quer? Não sei. Não, então, e de onde é que tu veio? Uhum. Como é que tu pensa, sabe? Não, também não sei. Então, cara, autoconhecimento, saber onde é que tu vai, aí a gente constrói o resto, mas se esses dois não tiverem alinhados, bem feitos ali, como é que tu vai ajudar? Esse é o primeiro passo, né? O autoconhecimento. E além de tu saber para onde que tu tá indo, é importante saber o que é valor para ti. Uhum. Porque às vezes tu pode passar, eu quero, digamos, né? O cabeleireiro tá iniciando. Aí daqui a pouco ele, eu gostaria muito de ser um artista, quero estar no palco. E aí, só que para ir a chegar até lá, ele vai passar por algumas situações que de repente não fazem parte dos valores dele. Aí ele tem que entender, olha, será que vale a pena? Será que existe uma outra forma de eu preservar o meu valor e continuar no mesmo caminho? E para mim isso também foi algo primordial, entender os meus valores. Hoje eu não pego trabalhos, né? Se eu tiver que escolher um trabalho, se hoje eu ficasse desempregada, eu não pegaria um trabalho que eu não tivesse a minha liberdade de horários. Eu não pegaria um trabalho que eu tivesse rotina, fazer todos os dias as mesmas coisas. Não aguenta, né? Não aguentaria, não é pra mim. E eu entendo que isso pra outras pessoas é importante. Sim, nossa, tem gente que porque só cada um consegue tem o seu trabalhar perfil com isso. comportamental. E não pegaria que eu não pudesse me comunicar com as pessoas, porque eu gosto de falar. Sente né? falta. Então, isso me ajuda muito. Me ajuda muito na escolha dos caminhos que eu vou pegar para alcançar o meu objetivo final. E é isso que agora eu quero também trazer para esses profissionais que estão no início, sabe? No início da carreira. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer ainda da vida. Muitas pessoas enxergam a área da beleza como uma oportunidade, porque realmente é uma área que expande a cada dia. Ela deixou de ser uma fuga, né? Quando eu entrei na área da beleza, assim, às vezes ela era uma fuga. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ser cabeleireiro. Sabe? Era meio que uma fuga, assim. Era um subemprego. E em determinado momento as pessoas perceberam que não, que era uma profissão maravilhosa, de muita dedicação, né? Um processo de desenvolvimento muito desgastante, muito curso, muita prática, né, para chegar no resultado. E aí, aos poucos, a profissão foi começando a ter um certo glamour, né, de realmente chegar naquilo. Existiam meia dúzia de cabeleireiros que faziam realmente tinham esse glamour. Eram pouquíssimos, tu pegava por região, assim. E hoje não, né? Hoje é uma profissão que todo mundo olha para lá. Inclusive investidores, né? Tu pega, assim, muita gente que tem dinheiro para investir e pensa, vou botar um salão. No salão. Vou botar um salão. Que é legal, desde que tu tenha a cultura do salão. Eu falo que se for só um investidor que ele não entende a cultura do salão, a tendência é ele quebrar, ele não vai funcionar. O salão vai fechar. Né? Porque tem que trazer esse outro lado, né? Que é o lado do profissional, que entende o que o cliente quer, como atua ali, né? A gente até falava das pessoas do salão, né? Elas são diferentes, elas são mais emocionais, elas são artísticas, elas têm uma ludicidade no aprendizado e na entrega. E se tu negar isso, tu matou, não é o profissional dali. Uma vez eu fiz um trabalho pro Sebrae, e o Sebrae, a menina me perguntou assim, por que tu consegue extrair dele as informações e eu não? E aí eu disse, porque tu tá tratando o salão igual uma fábrica de parafuso. E não é. O salão, ele é diferente. Ele tem uma cultura diferente, ele tem emoções diferentes. Cada um ali tem valores diferentes, origem diferente. Se tu tratar como todo mundo igual, esquece. Não vai funcionar. Exatamente. E aí, essas pessoas, esse tipo de investidores, eles têm uma cabeça mais... Business. Exatamente. É negócio. Números. O que vai dar de número? E os profissionais da área da beleza, cabeleireiro, tanto cabeleireiro quanto manicure, né? Todas as profissões dentro da área da beleza, as pessoas são muito criativas, são artísticas. E a gente não pode limitar isso.
Não pode... Ai, se tu atender tantos clientes... Tudo bem, tem que ter esse ensinamento, né? Se tu atender tantas clientes, tu vai ganhar tanto, tu tem que investir tanto, ensinar um pouco de taxas, Mas desde que seja simples, né? Exatamente, Simples, mas não e pode complicar. porque não é uma coisa assim que seja fluido para eles, né? Então tem que ser uma coisa simples. Se é para usar uma planilha, usa uma planilha simples. Não cria uma dificuldade, né? Exatamente. Eu vejo muita gente querendo ajudar a área do salão, criando dificuldades. E não dá. Tem que ser muito simples. Com certeza. Porque um salão pequeno hoje, às vezes, ele tem mais margem de crescimento do que um salão grande. Exato. Ele muitas vezes lucra mais, ele tem isso. E o salão, quando começa a crescer... Bom, o mesmo estava falando, né? Quando o salão estava só na tua mão, era uma coisa. Quando tu começou a crescer ele te gerou uma dificuldade absurda, porque tu tinha... Aí tu te divide, não é mais só a cabeleireira. Exatamente. Tu é também a gestora. A gestora do salão e de grupo, de pessoas. E isso, tu tem que botar uma energia, tu tem que botar uma dedicação. Eu acho que pra ti isso é fácil, porque tu é uma pessoa que lida bem com pessoas. Né? Então aí tu já tem a tua formação do coaching, tu já analisa as pessoas, e quem vai fazer essa formação é porque gosta mesmo de pessoas, então é mais fácil. Agora a maioria dos salões, os profissionais que viram gestores, eles não têm preparo nenhum dessa parte de lidar com pessoas, e cobram porque eles são bons no que eles fazem, e eles esperam que todo mundo vai ser igual, e não conseguem nem entender que cada um é diferente, né? Então, assim, pra ti acaba sendo mais fácil. Mas a grande maioria não enxerga esse cenário. Com certeza. Muitas pessoas abrem salão por causa do operacional, porque são bons no operacional, no atendimento a cliente. Mas aprender a lidar com uma equipe, né? Tu tem que... a equipe não é o cliente. Então, e às vezes te dá mais manutenção do que o cliente. Do que o próprio cliente, exatamente. Pensar que o cliente ali, tu vai agradar ele 1 hora, for fazer uma mecha 5, 6 horas, mas... E aquele grupo todo dia, né? Gerenciar conflitos. Exatamente. Expectativas. E precisa muito, porque o gestor que não enxerga que... claro que a cliente sempre vai ser importante, ela sempre vai ser o centro. O salão vive em função dela. Da cliente. Mas que a atenção dele, que ele tem que expandir a sua energia para lidar com os seus profissionais é mais importante nesse momento de expansão do que tanto a cliente, porque é o profissional que vai fazer o salão andar. Ele que vai trazer a cliente. E se tu não tiver a tua atenção voltada para o teu profissional... Já era. Aí o profissional não fica, aí começa a rotatividade de profissionais, a cliente por si já também... Já não enxerga segurança no salão. Por que tá trocando tanto de profissionais? Ou então vai com não gostou, já não volta mais. Já não volta, já vai. Eu uso uma frase nos meus treinamentos que e é uma coisa que eu penso de verdade, assim. Eu digo para eles que salão não é feito de parede, salão é feito de pessoas. Se tu tem pessoas boas, tu vai ter um bom salão. Se tu não tiver pessoas boas, o salão não vai ser bom. É legal ter estrutura? Claro que é legal. Um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar agradável, bom para receber o cliente, ok. Mas se tu não tiver as pessoas certas, que realmente engajem na causa... Tu falou sobre a questão dos valores, né? Eles têm os mesmos valores que o salão. Exatamente. E é ali que tu sente que é a dificuldade, né? E tu falou sobre a dificuldade de conseguir profissionais. Hoje, todos os clientes que eu viajo o Brasil treinando equipes, todo gestor me fala que a dificuldade dele é conseguir pessoas. E tem uma coisa, Vivi, que acontece, né? Hoje, né, da minha formação do marketing, eu comecei a estudar os salões num nível de entender esses comportamentos que acontecem no negócio. E eu comecei a perceber o seguinte no mercado de por que não tem tanto profissional para a gente poder contratar, ou seja profissional, auxiliar, o que for. As pessoas, elas têm uma miopia de posicionamento. Ela sempre acha que ela é melhor do que ela é. Então existe uma vaga para ser auxiliar. Ele quer ser cabeleireiro. Mas no teu caso foi diferente, porque te venderam a ideia que fazer o curso tu era uma cabeleireira. Sim. Entendeu? É isso.
Ali te disseram, tu vai fazer um curso de cabeleireira e tu é cabeleireira. Uhum. E tu descobriu na prática que, não, eu preciso mais. Exatamente. Tanto que tu foi atrás. Tu foi Exato. atrás de outros cursos, tu fez outras coisas porque tu percebeu a necessidade. Não é isso que acontece. Tu chega pra fazer uma coisa e se tu disser pra uma pessoa que ela tem que fazer um teste pra entrar no salão, capaz que eu vou fazer um teste. Eu sou profissional. Uhum. E quando eu entrei no salão, quando eu era auxiliar e que eu fui passar escovista, pega uma modelo, tu vai fazer um teste. Se tu estiver pronto, tu vai virar escovista. Se tu não acertar na escova, tu vai continuar como auxiliar. Eu me lembro do meu teste até hoje. E foi assim, não era programado. Era eu trabalhava com o dono do salão e ele disse, tu vai passar escovista. E amanhã tu vai fazer um teste. Tu vai fazer uma escova e eu vou acompanhar. Bom, eu não dormi. Eu fiquei pensando que cabelo eu vou pegar. E aí nisso o meu primo me disse, pega um cabelo fácil, esse aqui é um cabelo bom, leva ele e tal, não sei o que, faz assim. E eu me lembro do teste, de eu estar escovando e ele estar parado do lado com os braços cruzados olhando. Ai, que pressão. Porque não era só o resultado do cabelo. Ele A acompanhou técnica. todo o processo para ver se tu tem a técnica, se tu tem a habilidade. Organização. Como é que tu tá fazendo? Ele olhava como que tu fazia o trabalho. Uhum. Porque tinha que ser bonito para cliente te enxergar naquele balé de execução. Exatamente. Isso para ele era muito valor. E aí eu me lembro de fazer tudo, chegar no final, assim, as minhas costas correndo, suor, assim, eu nervoso, muito, assim, ó. Tenso. E quando eu terminei, aí eu olhei para ele me perguntou assim, acabou? E aí, só da pessoa perguntar, acabou, tu fica assim, ó, agora eu não sei se eu acabei. Sabe? Igual aquela coisa, será que eu acabei? Porque ele assim, que tá acabou? faltando? Aí eu, sabe? Tipo, eu acho que sim. Tá, então, deixa eu ver. Aí arreda pro lado, olha, mexe no cabelo, mexe aqui, mexe ali, tu parado, empurra e gira pra um lado e gira pro outro, passa a mão na fibra e tudo lado apavorado, tipo, assim, é minha vida em jogo. Uhum. E aí quando terminou, ele olhou e disse, muito bom, a partir de amanhã tu é escovista. Olha Saiu. só. E aí baixa aquela adrenalina, assim, eu não sei como é que eu não desmaiei, porque depois vem aquela coisa, tipo, deu certo. Como assim? Só que aí era só o início, né? Aquela brincadeira daqui pra frente só pra trás, porque assim, essa escova tu fez bem, e as outras? Por mais que tu tivesse no processo de treinando, pega colega, no primeiro dia que liberaram a minha agenda pra escovista, chegou um cabelo que eu nunca tinha feito. O do volume. E aí bate. É, porque a coisa que a gente mais ouve lá, né? Dá volume na raiz, dá volume na raiz. Tu acorda de madrugada ouvindo quando dá volume na raiz. E aí eu fui ser escovista aí de um cabeleireiro e eu passava o dia ouvindo. Faz mais rápido, dá volume na raiz. Faz mais rápido, dá volume na raiz. Isso virou um trauma. Depois, quando eu tinha o meu curso de escova, eu passava isso para as pessoas. Dá volume na raiz. Levanta a raiz. E era um segredo, só que tu não tem maturidade pra aprender aquilo ali, né? Exatamente. Era difícil. Mas eu lembro, ficou o trauma lá, tu ficar pensando assim, nossa, aquele teste era a pior coisa do mundo fazer aquilo. Mas... Necessário, né? Que é o que tu falou, que depois tu viu lá, poxa, faltou eu fazer mais. Uhum. Mas tu foi atrás. A maioria não vai. A maioria nega. Não, eu sou bom. Eu sou bom. Ele é que tá errado. É isso aí. E quantas vezes que tu foi fazer educação, tu viu isso pelo caminho, né? Quantas vezes tu entrou num salão e aquele profissional, tipo, o que tu vai me ensinar? Muito, muito. Uhum. E assim, eu entendo que aquele profissional tem anos de profissão, mas ao mesmo tempo ele tem que ter humildade para entender que sempre tem alguém para te dar um ensinamento novo. Uhum. Eu já fui em curso que paguei, sei lá, caro. Até foi eu lembro até hoje, foi lá onde era a distribuidora da... Lá no centro ainda. Lá no centro ainda. Foi um curso de mechas. E tudo eu já sabia. Todas as técnicas que foram passadas eu já tinha visto em outros cursos. Mas o que eu aprendi naquele dia? Cortar papel de mechas. Eu aprendi uma técnica que eu uso até hoje. A coisa mais básica. A né? coisa mais básica e valeu muito a pena. É isso aí. Valeu muito a pena. E a gente tem que colocar... as pessoas precisam se autodesenvolver e se colocar nessa posição de que a gente está sempre
aprendendo. Mas se tu pensa assim, tu procura o que aprender. Por exemplo, no curso. A maioria dos profissionais, eles ficam julgando a pessoa que está ministrando o curso para poder dizer que ele sabe mais. Nesse caso, se tu vai para ali e fica pensando, beleza, eu já vi isso, mas o que eu posso ver aqui que vai valer o meu tempo aqui dentro? Exatamente. E aí é uma escolha tua, né? Não é eu falo que não é o fato, é como tu encara o fato. Então, beleza, legal, ele tá fazendo ali, bacana, isso aqui eu já vi, já conhecia e tal, só que tu tá ali, tu tá envolvido no curso. Mais? E aí, como tu tá envolvido no curso, tu não te desconectou e daqui a pouco tu viu uma coisa que tu disse, puxa, nunca pensei em cortar papel assim. Olha, sabe, mas tu tá com a coisa do procurar alguma coisa para aprender, né, para tentar. Aconteceu comigo quando eu estava ministrando um curso de escova. E eu segurava o secador de uma forma para fazer uma parte do secado, assim. Só que ergonomicamente machucava muito o meu pulso para fazer aquele movimento. E um menino que a mãe dele mandou ele, ela era cabeleireira, e mandou ele para fazer o curso de escova. Ele não sabia nada, nada. Era o primeiro curso, ele estava pegando na mão a escova e o secador. E eu olhando para ele, ele pegou o secador, Vivi, de uma forma que ergonomicamente, para ele, foi mais fácil. E aí ele fez um giro com o secador, e eu que estava ministrando o curso, e já ministrava vários cursos de escova, tinha feito no salão, chegava a fazer 25 escovas num sábado, e eu olhei e disse, cara, como que eu nunca pensei nisso? E daquele dia, naquele curso, uma turma com 10 pessoas praticando, ninguém aprendeu mais do que eu, porque eu olhei o movimento do menino que ele não sabia por que ele estava fazendo, mas que eu olhei e disse, cara, essa é a chave, não vai doer mais. E aí eu peguei e testei o movimento que ele fez e disse, é isso aqui. Era o que estava me faltando. E eu aprendi com alguém que não sabia nada. Exatamente. Só por isso, por observar, que nem tu fez com o negócio do papel. Só que aquela máxima, né? Bom aluno, bom professor. Exatamente. E tu não consegue ser um bom professor se tu não é um bom aluno. Tu sempre gostou de aprender. É verdade. E aí, automaticamente, tu gosta de ensinar. De ensinar. Né? É verdade. E eu olhei pro menino e fiquei pensando, cara, quantos anos fazendo isso aqui? E ele vai lá e faz um negócio. E encaixa com o que tu falou. Profissionais que têm 20 anos. Ah, mas eu trabalho há 20 anos. Tá, mas tu pode aprender um jeito diferente. Que talvez seja mais fácil. Abre a mente. E uma coisa que um professor meu, até vou falar o nome dele porque ele merece, que é o Paulo Pazzoni. Pô, esse é... Nossa. E é uma coisa que eu repasso e falo, claro que eu dou crédito pra ele, né? Acredita claro, o mestre. Dou a credibilidade. Uma coisa que ele falou pra mim e eu nunca mais esqueci e repasso para os meus alunos. Essa profissão a gente não se forma nunca. Não, é verdade. Não tem Eu formação. lembro disso dele fazer, porque aí ele começou a fazer bastante curso pra gente lá na distribuidora no centro. Ah, sim. Então ele tem a escola dele, né? Mas ele fazia cursos de aperfeiçoamento nas distribuidoras e a gente começou a levar ele lá, porque ele ensina qualquer pessoa a cortar. Exatamente. Qualquer pessoa, a pessoa nunca pegou numa tesoura, ele ensina a cortar. Em 10 minutos ele faz a pessoa sair dali fazendo um corte, porque ele tem a didática boa. E eu me lembro dele falar isso. E ele dizia, não, eu tô aqui ensinando o que eu sei e se eu voltar depois eu vou saber mais, porque eu vou continuar aprendendo que não acaba nunca. Exatamente. Exatamente. E eu acho que é isso, assim, os profissionais... E eu vou te dizer que eu não... Não, eu acho que eu já tinha essa mentalidade, assim, de buscar aprendizado. Mas eu acho que reforçou, né? Essa frase dele reforçou. Eu não posso parar de buscar atualização, não posso parar de buscar o aprendizado, porque não tem informação. Na verdade, ela te dá certeza de uma coisa que tu já tem, né? Porque já era teu isso. Exatamente. Né? De querer saber e tal. E aí, quando tu ouve uma pessoa que tu vê que ela é muito boa naquilo... Confirma. Ele confirma, né? Ele reafirma o teu pensamento de que aquilo é verdadeiro. Ancora. É verdade. Nossa, eu lembro dos cursos dele, assim, didática boa e leve, né? E leve. Eu gosto, todo o meu treinamento, eu acho que as pessoas têm que rirem. Né? Eu aprendi com um mentor na vela, né? Até já participou comigo no episódio, o Edgar Monteiro. Ah, eu adoro ele. E eu aprendi com ele isso, ele dizia, as pessoas aprendem de três formas, né? Repetição, emoção ou trauma.
trauma marca, tu guarda, tu fica com aquilo ali, a emoção de alguma forma ela faz tu aprender e a repetição quando tu coloca lá. Eu uso muito da emoção e aí tu escolhe a emoção. Eu gosto de fazer as pessoas rirem no meu curso. Porque quando elas se divertem, elas guardam. Com certeza. Então, um dia um menino falou pra mim, ele disse, no teu curso de atendimento parece um stand-up. Eu disse, a ideia é essa. Por quê? Porque eu gosto de fazer a equipe rir bastante, mas ao mesmo tempo isso me dá uma garantia que eu posso apertar eles na hora certa. Sim. Vamos nos divertir. Mas na hora de pensar na coisa que é séria, vocês vão ter que pensar junto comigo. E aí eu consigo fazer essa troca com eles. Bacana. Né? E eu acho que hoje é o caminho de tu treinar essas pessoas, um auxiliar. Eu fui o auxiliar que passou por profissionais que não sabiam treinar auxiliares. Eles sabiam fazer. E aí tu imagina, eram agendas lotadas e eles falavam de qualquer jeito, que hoje o que eles faziam com a gente hoje ia ser muito mal visto. E aí ensina da forma traumática. Traumática. Tu nunca mais esquece. Um teste desse é extremamente traumático. Tu não esquece, vou esquecer esse trauma. Não tem como. Só que hoje a gente tem tudo isso, né? Todo o caminho, a gente conversa, a gente não confronta, né? Claro, a gente tem o treinamento da empresa que nos ensina, que nos dá o caminho. É verdade. E muitas pessoas hoje dão curso e eles não tiveram esse preparo. Eles fazem, sei lá, meio que de qualquer jeito. Mas a vantagem de tu ter passado por uma educação como uma Vela, né, ou seja lá, uma L'Oréal, uma Keunen, essas grandes empresas, elas te formam como um educador que esse é o caminho, vai por aqui que é mais fácil, né? Exatamente. Porque mesmo que a gente esteja falando de cabeleireiro, educador, que muitas vezes, a maioria, vamos dizer, são profissionais liberais, a pessoa que passa por uma instituição séria, a gente passa por regras, a gente conhece regras que como liberal a gente nunca aprendeu. Isso aí. Tu foi fazendo meio com o que tu descobriu que tu achava que era o melhor caminho, né? Exatamente. E tu até desenvolve o teu método, né? Mas quando tu tem um pouco do método mesmo, né? Que tem uma base de estudo, que tem uma base de pesquisa, ela ajuda muito. Então hoje quando tu vai lá fazer a tua educação, o conteúdo ele é teu. Mas te facilita na entrega quando tu tem esse respaldo, faz desse caminho aqui que eles vão absorver mais. Com certeza. Vai ser muito mais fácil. É uma bagagem, né? E hoje, assim, tu percebe que tá mais fácil ou mais difícil educar? Hoje tu diz relacionado a mim ou relacionado ao mercado? As duas coisas. Tem como separar? Porque assim, tu foi te adaptando, né? Sim. Tu nunca parou de estudar o mercado. Exato. Eu acompanho a tua trajetória, eu vejo todos os movimentos que tu fez. Tu foi te mantendo atualizado, tu foi aprendendo, tu foi olhando, tu viu o mercado, ele mudou pra cá, ele mudou pra lá, tanto que quando tu voltou, tu tava atualizada pra fazer o trabalho que tu tinha feito lá e tu tá fazendo e tu não tá fazendo aquele. Sim. Tu tá fazendo ele atualizado. Mas dentro do teu cenário, o que tu sente, assim? Aí vamos falar um pouco de geração até, né? Educar 15 anos atrás era uma coisa, educar agora é diferente. O que tu sente, assim? Mais difícil, menos difícil? O que melhorou e o que facilitou, o que dificultou? É difícil de eu te dizer, porque em relação a público, tá? Em relação a essa mudança, assim, de geração, como quase 10 anos atrás eu fazia educação salão e hoje eu faço tô fazendo uma educação mais loja. Outro perfil. O perfil é diferente, o público é diferente. Eu sinto uma receptividade muito maior do que eu recebia em salão. No salão. Mas acredito que seja por perfil. Porque o cabeleireiro, como a gente estava falando, ele tem muito. Eu já sei, eu fui formado cabeleireiro, eu faço isso há muito tempo. E a lojista, a vendedora, ela sabe que ela não é cabeleireira. Ela sabe que ela não tem... E muitos cursos, eu falo isso direto nos treinamentos das meninas de loja. Vocês estão tendo aqui um treinamento que muito cabeleireiro não tem.
vocês estão saindo daqui hoje sabendo muito mais do que alguns cabeleireiros. Que depois vão lá na loja e vão pedir ajuda para elas. Exatamente. Exatamente. Foi um movimento legal das lojas, assim, né? Foi. De mudar esse mindset, de pensar que elas não têm que entender só do produto, que elas têm que saber muito mais do que isso, né? Exato. Elas são realmente consultoras para um profissional, então elas têm que ter um know-how maior, né? Do que só esse aqui é o produto tal. Exatamente. Foi um bom movimento, né? Na real, acho que nem foi das lojas, né? Foi da indústria, né? Foi as indústrias. A indústria que virou essa chave. Elas todas as indústrias estão investindo muito forte nisso. Em loja, né? Muito forte. Mas relacionado a mim, assim, a minha pessoa, a facilidade, ela aumentou. Com certeza. Hoje eu me pego muitas vezes pensando numa coisa e falando, ensinando. Porque é automático. Fala assim, sabe? E eu tô lá pensando em outra coisa. Claro que não é o correto, mas às vezes acontece, porque eu falo aquilo tantas vezes, várias vezes, que sai automático. Mas acho que depende do tema, né? Porque hoje claro. esse tema que tu tá falando ali, ele não é tão desafiador porque ele é, né, consistente. Então tu entrega e tal. Agora, se eu vou falar de alguma coisa nova, assim... Aí até tu vai ficar mais concentrada naquilo. Exato, né? Exatamente. Sim. É meio que a habilidade natural, né? Virou natural. Exato, exatamente. Mas ainda assim, essa busca pelo conhecimento constante faz com que eu consiga ensinar coisas que eu já aprendi lá no início e coisas que eu aprendi agora. Com muito mais facilidade. Tu misturas os dois, mas com uma experiência bem maior que facilita na entrega. Hoje eu não sou formada em cosmetologia, não sou formada em tricologia, mas se eu assistir... Conhece cabelo pra caramba. Se eu assistir uma aula de tricologia, eu vou absorver muito mais do que se eu tivesse iniciado fazendo tricologia lá desde o início. O meu aprendizado vai ser muito maior. E, consequentemente, a minha entrega para essas pessoas que estão sendo treinadas por mim também vai ser maior. E hoje, nos meus treinamentos, eu ensino... É uma das minhas premissas. Eu ensino o básico. E de forma simples. Porque eu aprendi de uma forma assim que meu Deus do céu, que monstro é esse? É um cabelo ou é um... Não. Os termos, as tecnologias, as coisas, exatamente. Era tudo para dificultar o processo, assim, né? Então, eu trago isso de uma forma mais simples, com as palavras que a gente usa, né? Se tu vai hoje, meu cabelo tá desidratado. Tá, mas o que é desidratado? Vamos olhar o significado dessa palavra. Qual é o conceito eu estou desidratado, estou sem água. Água no cabelo. Tá. Então eu estou hidratando o cabelo. Como é mais fácil? Mais fácil. E eu trago muito essas coisas do dia a dia. A esponja, né? A história da esponjinha. Se tu lava a louça com uma esponja mais, né, gasta, e aquela esponja novinha, quem que segura mais água? Gasta ou a esponja nova? Era um dos pontos altos do curso, era a dinâmica da esponja. Eles amavam a dinâmica da esponja. E agora eu introduzi a dinâmica do limão. Essa é do limão, não? Leandro, olha só. Existe coisa mais difícil de ensinar do que um fio de cabelo. Porque a gente olha assim, o fio de cabelo é isso aqui, né? Mas tu não entende a complexidade de um fio de cabelo. Tu começa a desmanchar. Da parte interna. Um dia, eu cortando limão. Teve um insight. Tive um insight. Gente, um limão por dentro é igual a um fio de cabelo. Tem a casca, seria a cutícula. Ali, aquela branquinha que seria o bagaço, né? Eu digo que é o CMC. Os gomos maiores, macrofibrilas. Os gomos menores, microfibrilas. E o córtex. A medula lá, ali, aquele, né? O fiozinho do meinho. Se não é igual. E eles nunca mais vão esquecer. Nunca mais, porque essa é a forma lúdica, né? É a forma lúdica, ele associa lá com o limão. E é fácil. Então, assim, eu aprendi de uma forma muito difícil. E agora me facilitou. Complexo. Eram cursos tinham, às vezes, uma sessão, uma manhã inteira para falar sobre ali o meio, como é que é o cabelo. E as pessoas, elas absorvem, mas
pra gravar, quando tu faz esse tipo de analogia, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? E independe do público, né? Porque aí porque tem pessoas que têm uma capacidade cognitiva maior, elas pegam mais rápido e outras menos. E tu não sabe, né? Muitas vezes ali, tu não tem como testar, né? Eu me lembro quando a gente ia num salão, o público era muito heterogêneo, assim. Então, tu tinha pessoas muito boas, tu tinha pessoas que não Tava sabiam quase nada. recém-iniciando. E tu tinha que falar pra todo mundo, e aí faz o que nessa hora? Aí tu é julgado por aquele que não entende, porque o copo dele tá vazio, não tem nada, e o outro aquele que sabe muito, mas tu tá falando uma coisa que eu já sei. Exato. Então era sempre um... Mas com o tempo tu vai ficando mais tranquilo com isso, né? Eu peguei até uma frase depois, quando eu começava um curso, né? Ia começar um curso, eu dizia pra eles, vamos fazer um combinado. Vocês que estão vindo aqui hoje, pra vocês não perderem o dia de vocês, parem de tentar descobrir o que eu não sei. Que é um monte de coisa que eu não sei. E o que eu sei é bem pouquinho. Então vocês se concentrem no pouquinho, que é o que eu tenho pra dar, e assim vocês aproveitem o dia de vocês e eu o meu. Começou a desarmar, assim, porque era aquela coisa, né? Começava um curso e as pessoas começavam a querer descobrir o que tu não sabia. E tu acha que isso, tu que já ministrou em vários lugares, né, do país, tu acha que isso é mais regional ou é geral? É geral. É geral? Geral. Eu achava que era mais regional, assim. Geral. Tem mais a ver com o perfil do cabeleireiro, sabe? Então tu tem aquele cabeleireiro que ele é mais... Estrela. Tipo assim, vamos ver se tu sabe. Uhum. E aí tu encontra em qualquer área. Tirando Curitiba, que lá tu não encontra ninguém, né? Curitiba é aquele gelo, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto o curso inteiro. Agora, dos outros lugares que as pessoas falam, tu tem isso. Curitiba é muito legal, porque assim, Gente, tu vai nem me ministrar um fala. curso lá, eles não têm reação nenhuma, né? Agora, o que é legal? Depois que tu conquista eles, acabou. Eles têm até dificuldade de receber outra pessoa pra fazer o que tu fazia, porque aí tu já conquistou, eles são teu. Mas demora, eles, né? Ficam lá esperando pra ver. Não, quero ver quem tu é primeiro. Exatamente. E aí depois a coisa acontece. Mas é meio geral. Tu vai ter todos eles em tudo que é lugar. Muda às vezes de quem tu é. Por exemplo, vem uma pessoa de São Paulo pra cá, quem tá aqui já olha e diz, nossa, é a pessoa de São Paulo. Tem isso. E às vezes é o contrário. Tipo, eu tem muito do quem é de São Paulo pra baixo, vai pro Nordeste, é do Sul. Porque São Paulo pra baixo pra eles tudo é Sul. Ele é do Sul, ele é bom. Então, isso tem. E aí eles têm mais tolerância com a pessoa porque ela chama atenção daquilo lá. Mas em todo lugar tu acha esse tipo de profissional que... O que eu tô fazendo aqui? Principalmente quando o treinamento é mandatório. Uma coisa é uma pessoa que comprou um curso, ela quis estar lá. Ela foi em busca. Isso. Agora, quando a gente que faz a educação de ir no local, tem gente que não quer estar ali. Que ela foi obrigada a estar lá. E aí esse, naquele dia, às vezes, ele pega a emoção dele, que ele não queria estar ali, e ele vai pra cima de ti com tudo, né? Tipo assim, já que eu sou obrigada a estar aqui, então eu vou acabar com a tua vida. Né? E aí isso acontece. Sim. Isso acontece, mas... Geralmente o curso, né? Agora que a Camila, minha esposa, ela acompanha muito dos cursos comigo. Às vezes ela diz, nossa, como aqui foi estranho. Eu digo assim, aqui foi estranho porque eles não queriam estar aqui. Como assim? Sim, aqui foi o dono que mandou eles estarem aqui. Ou aqui é um salão que tem vários salões dentro, sabe? Aquelas coisas de equipe. Aí eles não falam nada porque eles não querem se expor. Aí tu vai num outro salão que é um salão que a característica do salão é ser uma grande família. Aí é uma zoeira, brincadeira e tal, e eles não têm medo de perguntar, porque eles não têm medo de se expor. Sim. Então, cada um deles vai apresentar um cenário diferente e a gente tem que ir lá descobrindo e não se abalar. Porque não tem a ver com a gente. Tem a ver com eles. Com eles. Né? E tu achar o melhor caminho de seguir ali. Como o da loja, eu sempre adorei fazer educação em loja. É muito bom. Eu cheguei a fazer o plano de educação no tempo que eu era o educador daqui do Rio Grande do Sul, nas 3 principais lojas daqui. E o dia de educação da loja era maravilhoso. Primeiro que para nós fazia sentido. A gente fazia educação em salão segunda, terça e quarta, e a educação de loja era quinta e sexta, que o salão não queria gente. Isso. Então tu completava a tua semana, tu entregava o teu número muito bom. Era ótimo fazer isso. E elas estavam, normalmente eram meninas que estavam sempre sedentas por informação. Bem isso que tu falou, elas adoravam aprender mais. Principalmente quando tu não levava coisa especificamente de produto. Que sim. tu ia lá como por exemplo, a tua dinâmica do limão. Que ela diz, puxa vida, agora eu sei sobre isso. Exatamente. Né? E é gostoso, né? Mesma coisa que o interior, né?
O Lembra interior é quando maravilhoso. Eles te recebem com coffee break. o almoço, né? Aham. Não deixa eu Te almoçar leva no pra restaurante. almoçar Não Ou- vou almoçar no restaurante, vou almoçar na minha em casa. casa. E tu não podia dizer não, porque era uma Ah. ofensa se tu dissesse não. Porque imagina, eles estão abrindo a casa pra te Saudade receber. do Clécio. Ai, o Clécio É, me o acolhia em Clécio. casa. O Clécio. O Clécio era um cara incrível, assim. Quando eu entrei, eu cheguei a trabalhar um período com ele. Aí, um ano depois, ele se aposentou. Olha só. E aí, logo depois, aconteceu, né, a tragédia com ele, assim, e tal. Nossa, mas era um cara que, imagina, 22 anos atendendo a mesma região. Isso faz o quê? Cerca de uns 7 anos, né? Eu saí, faz uns 7 anos que ele saiu da empresa. Até hoje, os clientes nunca superaram ele ter se aposentado. E o vendedor que faz a região dele sofre até Eu hoje. imagino. Porque ele nunca vai ser o Clécio. Exatamente. E era isso, assim, era ter essa coisa do interior, que é relacionamento, né? Tenho certeza que se tu voltar hoje nos clientes que tu atendia lá, eles param tudo pra te receber. Para, Porque marcou, né? com certeza. Tu fez bastante o interior aqui. Fiz. Né? Eu fazia todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Era muito bom. É. Só que aí depois vem a família, né? Sim. E aí é difícil conciliar. É maravilhoso. É assim, eu digo que é uma profissão fantástica. Mas ela tem os períodos certos para acontecer. Porque tu tem que estar disponível, né? Então, se tu tá... Dependendo... É aquilo que a gente falou lá no início, né? Depende aonde que tá o teu foco. Se o teu foco tá no trabalho, ok, tu vai lá e te dedica. Agora, se o teu foco mudou pra família, aí tu tem que dedicar pra família. E fica difícil, né? Conciliar as duas coisas. Mas hoje eu tenho um chefe maravilhoso. A empresa, ela tá maravilhosa, porque ela, né, ela preza muito pela qualidade de vida, assim, das pessoas da empresa, né? Então, eu consigo muito conciliar. Eu ainda viajo, mas não tanto quanto antes, né? E aí fica muito bom, porque aí dá aquele tempinho, E o sabe momento, aquele tempinho, né? assim, tipo, as férias da família? Que tu também precisa, né? Tipo, não, mas é por isso, né? Porque é o momento da família que permite fazer isso, Exatamente. né? Lá naquele outro momento, não Sim, dava certo. Tinha que ter aquela entrega total para aquilo dali, né? Exato. E aí, só que não adianta, é ciclo, né? Volta aquele desejo de uma coisa que tu gosta. Porque isso é teu, né? Tu é educadora, vai ser para sempre. Exato. Quando eu me apresentava, às vezes o pessoal dizia assim, tu é supervisor de educação? Eu digo, não, eu estou supervisor de educação. Eu sou educador. Porque educador é o que eu sou de verdade. Isso aqui é um cargo. Isso é temporário. E eu aprendi isso, sabe com quem? Miguel Esterich. É. Uma vez no Encontro In, nós estávamos fazendo uns cabelos e aí a gente perguntou para ele, como é que é ser embaixador da marca? E ele disse, eu não sou embaixador da marca. Eu estou embaixador da marca. Fantástico. Ele disse, o que eu sou é cabeleireiro. Ele disse, eu sou um traz a artista do identidade. cabelo. Isso aonde eu for, eu vou estar ali. Agora, isso aqui, eu sei que ele é temporário. E eu vou aproveitar minha jornada aqui enquanto ela fizer sentido para a empresa e para mim. Fantástico. Só que o dia que isso aqui acabar, o que eu vou continuar sendo? Cabeleireiro. Isso é meu. Aí eu disse, cara, que demais. Aí dali pra frente eu fiz isso também, essa autoanálise, e eu passei a dizer, eu sou educador. O resto, eles são cargos, eles vão passando. Né? E a educação uma hora te chama de volta, né? Que foi o que aconteceu contigo. Chama. E tu sabe, Leandro, que como que eu descobri, assim, que realmente era a educação que eu queria seguir? Que era o chamado, né? Que era o chamado, foi num desses cursos de desenvolvimento pessoal. Eu acredito que deve ter sido no coach. O coaching é fantástico, assim. Eu amo o meu terapeuta. Eu fiz 5 anos de psicanálise, assim. Ele me ajudou muito. Mas o coach acelerou um processo fantástico. Mas só pegando o gancho, né? Pra te entender e não ficar preocupada, né, com o teu terapeuta. A minha terapeuta, ela fala isso. Ela diz, ela é psicóloga e ela é coaching também. E ela diz, Leandro, tem momentos que tu precisa da psicologia para fazer desenvolvimento de uma forma mais contemplativa. Ela diz, mas tem momentos que tu precisa do movimento que o coaching faz. Que o coaching faz. Né? Que ela diz, aqui ele é mais impulsionador. Exato. A psicologia é mais contemplativa. E tem gente que funciona
sendo impulsionado. Exato. Né? Depende do perfil, Depende né, do de cada momento. pessoa, exatamente. Agora a gente volta que eu te cortei. Perfeito. E... O que eu tava falando? Dizia, eu te cortei, viu? Não acabei a história, né? Mas tu tava Tá, falando sobre o coaching, que tu aprendeu lá no coaching, né? Isso, no curso de coaching. Existe várias dinâmicas que a gente faz. E as melhores são quando a gente volta à infância, né? Quando tu te enxerga lá no início da tua vida. Começa a buscar quando tu não tinha os pré-julgamentos. Quando tu não tinha... Tu tinha liberdade para ser criativo, enfim. E aí eu me lembrei, me vi, né, numa imagem, eu com um quadrinho. Eu sempre fui a mais velha da família, né? A primogênita da família toda. Eu tenho 9 primos. Inclusive o Leonardo grava aqui também. E aí dava aulinha pros outros. Dava aula pros meus primos. Eu tava lá, né? E eu lembro até hoje o sentimento, assim, de estar ensinando uma coisinha que eu tava na escolinha, no colégio, aprendendo alguma coisa, assim, ensinando pra eles. E eles aprendendo, gente. Ai, é muito bom. É muito bom quando tu vê aquela carinha, aquele olho brilhando, assim, entendi. E começou lá, né? Gente, dá uma coisa, assim, no coração. É gostoso demais. Começou lá. Tu chegou a ser coach? Fui. Porque eu fui fazer o curso de coaching depois de ter sido coach. E no coaching é que eu aprendi todos os meus valores. Foi ali. Ali pra mim foi a virada também. Aliás, eu fui coach da Débora. É mesmo? Eu fui um dos primeiros coaches quando a Débora entrou pro mundo do coaching. Que legal. E aí, na mesma levada, fui eu, a Liv. Ela pegou nós éramos os supervisores dela, né? E aí eu passei pelo processo de coaching. E ali foi a virada de chave. Eu disse, cara, agora eu sei quem eu sou. Me ajudou muito nisso. E aí ela disse pra mim, tu tem o perfil pra fazer, vai fazer. E aí depois que eu concluí o meu processo de coaching, eu fui fazer o curso de coaching. E aí era assim, que nem tu falou do negócio da tricologia, né? Tu não tem a formação em estética, isso e aquilo. Mas quando tu olha para um estudo sobre aquilo, tu entende perfeitamente, porque parece que aquilo é teu. Quando eu fui fazer tanto a faculdade de marketing como o curso de coaching, parecia que eu estava lendo algo que eu já tinha lido em algum momento. Exatamente. E que aquilo fazia parte das coisas que eu gosto. Então, assim, era muito natural. E é por isso que eu acho que isso que tu fala da questão do cabelo, se tu fosse fazer hoje um curso de tricologia, não sei o quê, pra ti ia ser a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque aquilo já tá dentro da tua cabeça, já tá aqui. Com certeza. E aí é só tipo, beleza, eu já sei isso. É assim que eu tenho que explicar? Então tá bom. Mas que deixa eu ver o que mais que tem pra eu aprender aqui. Porque o que tu sabe, tu sabe. Vivi, passou. Nossa, tu viu? Olha só. E olha, passou bastante. É mesmo? O nosso papo foi. A gente nem gosta de falar, né? Não, Educador nem gosta. E aí vai. E é o que eu te falei, as histórias se conversam, né? A gente passou por caminhos, né? A gente andou... nunca passamos em cima da mesma linha, mas a gente foi cruzando a mesma linha na trajetória, né? Mesmo empresas, pessoas, amigos em comum e tal. E em alguns momentos trabalhamos até junto. E eu sabia que a gente ia acabar tendo essa troca muito boa. Quero te agradecer, assim, de coração por ter achado um tempinho, né, pra estar aqui. Eu sei como é difícil, a tua agenda é muito corrida, 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu te agradeço de coração por ter vindo, dividido a tua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente também. Porque tem muita gente louca pra ir pra educação e às vezes fica com essa coisa, sabe? E isso inspira as pessoas a querer fazer, querer ir atrás, né? Então deixa o teu recado aí pra quem obrigada. Eu que te agradeço o convite de ter vindo. Tu me convidou para uma coisa que eu adoro fazer, que é falar. E gosto também dessa coisa assim, meio escondido, meio fazer... como é que no teatro a gente faz improviso. Adoro. É melhor. Eu até pensei assim, será que eu pergunto o que a gente vai falar? Vou me preparar, vou decorar? Não. Eu gosto assim de deixar rolar. E foi maravilhoso, obrigado pela oportunidade, foi fantástico. E sim, eu vou deixar um recado então, quem está pensando aí em começar a área de educação, se joga, é fantástico, é maravilhoso, o sentimento é bom. E quem está querendo iniciar o processo também da área de beleza, também procure cursos que vão te salientar, te fazer um profissional bom, de qualidade. E
tem aqui nós dois que podemos ajudar. Procura a gente, né? Procura a gente. Deixa a tua arroba pro pessoal te seguir também, né? Show! O meu arroba é Viviane Jamono, Jamono. Só tem eu lá, vocês vão achar. Tem muita dica de cabelo, de produto, de educação, de cursos. Tem tudo lá. E do que precisar, né? Chama inbox, né? Chama Daí inbox. Traz a dúvida que a gente tenta dá ajudar, né? Exatamente. É A gente adora ajudar, né? É isso aí. Eu falo, marca uma hora de conversa comigo. Vamos Exatamente. conversar. Daí aparece uma ideia, sabe? Uhum. É isso que acontece. Exatamente. Obrigadão. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Foi bacana. A gente falou bastante, né? Trouxe bastante ideias, bastante coisas novas de várias áreas. Tenho certeza que pode ajudar muita gente. Já te inscreve no canal, quem é novo aqui, se inscreve aí, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like aí e compartilha com todo mundo que vocês acreditam que esse conteúdo vai ser relevante. Tem muita gente querendo ouvir um pouquinho aí de como seguir na jornada e com certeza aqui pode inspirar as pessoas. Antes da gente concluir esse episódio, quero falar para vocês do nosso parceiro que está colado aqui com a gente no projeto, a Monte. Não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Tenho certeza que vocês conversando lá, explica o que vocês esperam deles, eles vão fazer um projeto muito legal para a marca de vocês e mostrar para o mercado o conteúdo que vocês têm de forma muito consistente e mostrando todo o valor que o produto de vocês tem para cada cliente que procurar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais e não esquece, a gente pode errar, mas a gente não desiste.